Dia. Estamos aqui novamente para continuar desenvolvendo a aula número 4. A número 4 ela destaca, conforme nós já vimos na semana passada, na aula anterior, os aspectos sociais do mundo desenvolvido. Na aula de hoje nós vamos destacar dois temas, ou seriam dois subtemas relacionados a sociedade no mundo desenvolvido, que é um pouco a sociedade do mundo emergente, do qual faz parte o Brasil, né? Bem diferente da sociedade de países subdesenvolvidos mais pobres, mas não totalmente diferente. O mundo ele passa por uma integração tecnológica tão forte que é difícil você discriminar tanto ou distinguir tanto a realidade do mundo desenvolvido da realidade do mundo subdesenvolvido. Elas estão muito entrelaçadas, ainda mais durante essa pandemia que vivenciamos. Isso fica muito evidente, o quanto o mundo que nós vivemos está dependente de evolução tecnológica, no caso desse momento na área da medicina, né? E eu acredito nessa possibilidade, sim, que o ser humano desenvolva tratamento eficiente e, num curto espaço de tempo, uma vacina que atue para combater de forma eficaz o Covid-19, o famoso coronavírus. Mas voltando ao ponto, os subtemas da aula de hoje são migrações e desemprego. Eu poderia dizer que eles estão vinculados? Sim e não, né? Por quê? Porque a migração ela ocorre hoje de uma forma constante, intensa, né? É lógico que durante a pandemia isso é mais complicado de acontecer, né? Porque há uma fiscalização muito grande nas fronteiras por razões sanitárias, mas no período anterior a esse momento, nós temos a migração vinculada a dois aspectos, a duas causas, a dois fatores principais. O primeiro fator é o fator econômico. Eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Japão para tentar melhorar a minha condição econômica, novas oportunidades. E o segundo aspecto é o aspecto da perseguição. A perseguição ela envolve fatores políticos, religiosos, que eu poderia também colocar fatores culturais, e fatores de ordem ambiental. É interessante isso, né? Você está sendo perseguido pela natureza, né? Em que sentido? Quando o espaço onde você vive vira deserto, uma situação muito comum no continente africano, no Oriente Médio, tá? Em espaços que estão deixando de ser habitáveis, né? Principalmente pela escassez de água e de solos aproveitáveis para a agricultura, solos férteis, agriculturáveis, né, para ser mais adequado na pronúncia. Então, né, mas esse que foge, por exemplo, por razões políticas de uma guerra, ele é migrante? Bom, aí tem uma discussão geográfica interessante que você vai ver na sua apostila também. Você tem um migrante e você tem um refugiado, aquele que foge de uma situação que é mais forte do que ele, né? Em que sentido? Ele tem que mudar do espaço onde ele está, não porque ele quer um emprego, mas porque ele quer preservar a vida dele. O migrante, entre aspas, normal é aquele que está buscando melhores oportunidades de vida. O refugiado, ele também não deixa de ser normal, ele é normal, mas ele quer garantir a sua sobrevivência. O segundo tema, né, vinculado ao nosso objetivo da aula de hoje, é o tema desemprego. É um tema importante, é um tema vinculado a algo que nós já comentamos diversas vezes na aula, que é a importância da qualificação como forma de você
combater o desemprego, mas acima de tudo, eu tenho que perceber que o desemprego ele pode estar vinculado a outras causas também, né? Vamos dar um exemplo categórico da conjuntura. Aliás, interessante a palavra conjuntura. Conjuntura significa realidade. E conjuntura leva a um tipo de desemprego, que é exatamente o desemprego conjuntural. Ou seja, o desemprego gerado pela pandemia é um desemprego cíclico. Vai acontecer agora, ele vai durar um período, né? Alguns economistas falam em até 3 anos, né? O que nos preocupa bastante, mas ele está vinculado a momentos ruins da economia. Uma crise econômica, tá? Um momento econômico diferente. Eu gosto muito de citar o exemplo, né? Carmo de Minas é um município próximo, aqui do sul de Minas, e ele enfrenta esse desemprego conjuntural quando você tem a entre-safra de café. No período do café você tem a colheita do café. Essa colheita, o desemprego faz o quê? Ele diminui. Quando não há colheita de café, o desemprego aumenta. Esse é um exemplo de desemprego conjuntural. Em São Lourenço isso ocorre também, em Caxambu isso ocorre, mas vinculado ao turismo. Quando você tem um fluxo turístico significativo, né, lá no verão, lá no inverno, você tem menos desemprego. Quando você tem a baixa temporada, você tem mais desemprego. É um outro exemplo de desemprego conjuntural. Um desemprego muito sério enfrentado pelo mundo desenvolvido hoje, um desemprego chamado até de irreversível, é o desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele está ligado às bases da sociedade capitalista contemporânea. E ele está ligado a uma imagem já utilizada na aula passada, que é a imagem da máquina substituindo o ser humano. Na verdade, essa máquina hoje, o termo máquina é um termo muito genérico, eu poderia usar o termo robô, né? A robotização das atividades econômicas, isso elimina empregos, né? Daí o nome que eu coloquei para você de desemprego irreversível. Ele tem um outro nome também que é desemprego tecnológico, que atinge Japão, que atinge Estados Unidos, atinge a Europa. Tá? Enfrentá-lo, uma das formas é a diversificação do setor terciário. Entretanto, o setor terciário, que absorve a maior parte da mão de obra, se ele não for organizado, ele pode gerar, mesmo no mundo desenvolvido, o que nós chamamos de subemprego, que é o desemprego disfarçado, que vai absorver essa mão de obra de menor qualificação. No caso do mundo desenvolvido, vai absorver grande parte dessa mão de obra imigrante que está chegando, para atividades que exigem pouca especialização, né? E também pagam menos, né? Então, nós até chamamos isso hoje, a apostila não cita dessa forma, mas é um termo de uns 2 anos para cá, é a uberização das atividades econômicas. O que significa isso? Você vai realizar atividades simples, né, vinculados a necessidades muito importantes da população, né? Vamos citar um exemplo, né, do Uber mesmo, da questão do transporte, mas poderíamos citar exemplos vinculados à parte de limpeza urbana, né, que é muito importante, tá? E são atividades simples, que ainda exigem uma quantidade significativa de pessoas executando. Não dá para trocar o gari, por exemplo, por uma máquina, né? Não dá para trocar o motorista do táxi por uma máquina, né? Pelo menos por enquanto não tem essa situação, e até é bom que não tenha, porque quanto mais tecnologicamente ocorrer a evolução nas atividades econômicas, menos empregos serão gerados e mais empregos serão eliminados, o que é um desafio dos mais importantes, não só do mundo desenvolvido, mas de todo o mundo do trabalho atual e no futuro.
Daí a importância que nós já citamos várias vezes de você valorizar a qualificação, valorizar a sua capacidade de desenvolver uma profissão que você goste, para a partir daí você conquistar novos horizontes, conquistar espaço no mercado de trabalho, um espaço que é cada vez mais reduzido. Um abraço a todos.